Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre esse tema: segredos que todos nós compartilhamos. Existem algumas questões que são características que estão presentes em todas as pessoas. E muitas vezes a gente tem dificuldade de identificar essas características ou a gente também acaba se sentindo mal, a gente se sente inferior, a gente se sente diferente porque identifica em nós determinada característica e aí achamos que são características que só nós temos. Mas eu quero te mostrar nesse vídeo que são características que todas as pessoas têm. É muito importante que você se atente ao seguinte fato: todos nós temos, mas essas características elas variam de intensidade de pessoa para pessoa. Então, dependendo da intensidade dessa característica, essa característica ela pode se tornar um traço de personalidade. Então, aí é algo que fica muito marcante naquela pessoa. Quando você fala de determinada pessoa, já vem essa característica na tua mente, porque provavelmente é uma pessoa que tem essa característica de maneira muito intensificada. Mas vamos lá, então, a gente vai começar. E a primeira característica é a projeção. Sim, todo ser humano é projetivo, nós somos projetivos. Na psicologia, nós entendemos que projeção é um mecanismo de defesa. Quando esse mecanismo de defesa é ativado? Quando nós não queremos entrar em contato com alguma questão interna. Então, se a gente está vivendo algum tipo de sentimento que de alguma maneira nós julgamos como ruim, seja uma tristeza, né, um sofrimento, ou então um sentimento de raiva, inveja, é muito comum que a gente projete isso no outro. A inveja, gente, é clássico, né? É muito mais fácil, é infinitamente mais fácil a gente projetar que as pessoas sentem inveja de nós do que a gente olhar para esse sentimento dentro de nós. Então, eu vou dar um outro exemplo, né? Digamos que você teve uma discussão feia, ou com o teu cônjuge, ou com um amigo. E você ficou sentindo muita raiva, mas você não quer sentir raiva porque de alguma maneira você acha que você já está bem resolvido com relação àquela situação, com relação àquela discussão. Aí o que acontece? A gente começa a projetar no outro a raiva que a gente está sentindo, aí a gente começa a pensar: a pessoa tá com raiva, a pessoa não tá falando comigo direito, ela não quer falar comigo. Esse é um exemplo de como nós projetamos as coisas no outro. E isso acontece o tempo todo. Deixando de lado um pouco essa questão de mecanismo de defesa, se a gente for parar para pensar por um outro olhar, é muito comum que a gente projete no outro aquilo que é nosso. Por quê? Porque aquilo que nós sentimos, para nós, é normal. É o nosso modus operandi. Então a gente entende que as pessoas elas vão sentir da mesma maneira. Então, dependendo da situação, a gente pode projetar no outro que ele vai reagir, por exemplo, da maneira como nós reagiríamos. Só que esse é um fator que dificulta muito a empatia. Quando a gente olha para o outro e a gente projeta algo que está em nós, eu ficaria com raiva naquela situação, então eu acho que aquela pessoa também está sentindo raiva. Faz com que a gente não consiga olhar para o ponto de vista do outro. Como é que será que aquela pessoa está se sentindo nessa situação? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é dificuldade de assumir erros, dificuldade de aceitar erros e, posteriormente, conseguir lidar bem com esses erros. Por que nós temos essa dificuldade? Gente, nós fomos educados em uma sociedade que abomina o erro. A gente foi criado para não errar. Não só nós fomos criados para não errar, como nós fomos muitas vezes muito punidos quando a gente errava, nós fomos muito criticados quando a gente errava, nós fomos muito reprovados quando a gente errava. Muito provavelmente você se identifica com isso. Na maioria das famílias, não existia a validação ou então a aprovação do bom comportamento, o reforço do bom comportamento. Existia um foco de atenção muito grande nas falhas. E isso se torna muito aversivo, porque a gente é constantemente criticado e aí a gente passa a ter aversão ao erro. E também, socialmente, nós nos sentimos inferiores quando nós erramos. Isso revela, na verdade, a dificuldade que nós temos ainda de lidar com erros e aceitar erros. Então a gente se sente inferior. Quando, na verdade, o erro, concorda comigo que deveria ser visto de maneira natural, porque nenhum de nós, nenhum ser humano,
tá ileso a erros, mas como a gente tem essa construção muito forte a respeito do erro, o erro é muito abominável, a gente também passa a se sentir dessa maneira quando a gente erra. A gente se sente inferior. Por isso a gente tem tanta dificuldade de assumir erros e muitas vezes também temos muita dificuldade de pedir desculpas. O terceiro ponto é a negação. A negação é outro mecanismo de defesa que faz com que a gente não queira aceitar algumas situações da maneira como elas são. Então a gente fica em negação sobre essas situações. Eu vou trazer alguns exemplos aqui. Muitas vezes a gente tá em um relacionamento que não tá legal. As pessoas que estão em volta percebem que o relacionamento não tá legal. Você tem indícios de que, por exemplo, aquela pessoa não tem a mesma consideração por você que você tem por ela. Ela não tem o mesmo respeito por você que você tem por ela. De repente, ela não se envolveu da mesma maneira, ela não desenvolveu o mesmo sentimento, ela deixou de ter o sentimento que ela tinha. E a gente, ao invés de olhar para esses pontos, para esses indícios, a gente se apega a outras questões. Ah, mas a pessoa gosta de estar comigo, por exemplo. E aí a gente se apega a essas questões e nega o fato de que não existe mais sentimento ou então de que aquele relacionamento não tá legal. Nós fazemos isso como uma medida de proteção mesmo, porque a gente não quer encarar a realidade. É uma realidade que é dura demais pra gente encarar. Então é isso que acontece, nós entramos em negação. Muitas vezes essa negação ela vai existir com relação à perda de uma pessoa muito importante. A gente sabe que a negação ela é a primeira etapa do luto, quando a gente perde alguém. É muito comum que a gente identifique também uma negação com relação à nossa infância. Então, muitas vezes, ou então até no consultório, muitas vezes a gente atende pessoas que elas relatam ter vivido uma infância muito boa, uma infância muito feliz, onde elas têm algum tipo de idealização ainda sobre os pais, elas colocam esses pais num papel muito assertivo, de pessoas que acertaram muito, e elas não conseguem identificar as falhas que esses pais tiveram, elas não conseguem entrar em contato com essas falhas porque também é sofrido. Então, a negação é um mecanismo da nossa mente, é como se fosse uma estratégia da nossa mente para não precisar entrar em contato com a dor. Porque se eu entrar em contato com o tanto de falhas que meus pais tiveram, o tanto de negligências das minhas necessidades, me desestruturaria demais. Então a gente não entra em contato. É uma manobra da nossa mente. Um outro tipo de negação muito clássico é com relação ao final de relacionamento. Como a cada situação da nossa vida onde a gente vive um rompimento muito grande, nós vemos também um luto, é muito comum que a gente passe por esse primeiro estado do luto, que é a negação. Então, nós temos muita dificuldade de aceitar que um relacionamento acabou. Muitas pessoas chegam na terapia após o término de um relacionamento e elas ainda estão totalmente com as energias voltadas totalmente para reconquista, para restauração de um relacionamento que muitas vezes já não tem mais volta e muitas vezes já não estava legal há muito tempo. Então vem um processo de negação não só com relação ao término, mas com relação também ao relacionamento, como eu já falei aqui com vocês. O próximo ponto é a insegurança. Insegurança também é uma palavrinha que a gente tem muita aversão. Nenhum de nós quer admitir que tem inseguranças. Se eu perguntar para você se você se considera uma pessoa insegura, eu acredito que grande parte das pessoas diria que não, mas eu preciso te dizer que insegurança também é uma característica que todos nós temos. Na verdade, muitas vezes a gente espera que essa característica ela seja muito gritante para que a gente consiga identificar. E realmente é mais fácil identificar a insegurança em uma pessoa quando ela tem características muito gritantes. Então, uma pessoa que é muito ciumenta, uma pessoa que tem muito medo, muitos medos, né? Ela não se arrisca em nada, ela quer sempre se manter na zona de conforto. Porém, isso também acontece com a gente. Nós também, o nosso cérebro busca a zona de conforto a qualquer custo, então a gente sempre quer manter as coisas naquela inércia, tem muita dificuldade de gerar rompimentos na nossa vida, rompimento de ciclos, enfim, por conta da insegurança. O que a gente precisa entender? A insegurança nada mais é do que a falta de segurança.
falta de segurança em algo. Então, muitas vezes você tem dificuldade de dar um determinado passo porque você não tem 100% de segurança de que aquele passo, de que aquela decisão vai ser a decisão mais acertada. Só que a gente nunca vai conseguir ter 100% de segurança. E aí é com essa situação que a gente precisa aprender a lidar. Pode ser com relação a algo externo ou pode ser com relação a algo interno. Eu não tenho segurança de que eu sou uma pessoa que se comunica bem, ou então de que eu tenho inteligência ou capacidade o suficiente, ou então de que de que eu tenho habilidades sociais para me relacionar. Essas inseguranças podem fazer com que a gente trave em determinadas situações. Mas todos nós temos. Por quê? Porque a nossa vida, ela é feita de diversas situações, diversos cenários, onde existe a ausência da segurança, onde existe a ausência do controle total. E aí a gente precisa aprender a lidar com essa situação, com essas situações, com essa sensação, esse sentimento de insegurança. E principalmente entender que uma vez que todos nós temos inseguranças, a grande questão não é não se sentir inseguro. A grande questão é não deixar essa insegurança te paralisar. A grande questão é você continuar, apesar da insegurança, enfrentando os teus medos. Próximo ponto é a perda de motivação. Algumas pessoas, elas acreditam que essa é uma característica só delas, mas na verdade, toda pessoa passa por isso. Existe essa curva, né, onde a gente começa, por exemplo, um projeto, pensar naquilo acaba liberando diversos hormônios, como adrenalina no nosso corpo, então a gente fica muito ativo com relação àquilo. E aí a gente se dedica, coloca todas as nossas forças naquilo. Então, por exemplo, digamos que você está começando a pedalar, aí você vai, compra a bicicleta, compra capacete, joelheira, todos os acessórios, você está super empolgado, e aí existe aquela subida muito alta da motivação, porém, com o passar do tempo, a gente para de produzir, por exemplo, adrenalina na mesma quantidade, e aí é natural que a gente perca a motivação. Então, a gente tem essa curva de motivação. E aqui também a grande questão é você conseguir identificar que você não vai conseguir se manter lá em cima, você vai precisar aprender a lidar com o momento em que a motivação começa a cair. Aí entra a automotivação, ou seja, você encontrar dentro de você motivação para continuar agindo. Então, se por exemplo faz parte esse projeto que você iniciou, faz parte de algo que você quer muito conquistar, porque para você é muito importante, isso precisa passar a ser a tua motivação. E não aquela motivação física que a gente sente de vontade de fazer as coisas, de ter vontade de fazer as coisas. Porque a vontade ela vai deixar de existir. O grande desafio é continuar mesmo sem vontade. E outra coisa, todo mundo, quando chega nessa fase da perda de motivação, é muito comum que a gente saia da rota. E isso vai acontecer com todos nós. A diferença é você conseguir voltar para a rota assim que você perceber que você saiu dela, ou simplesmente desistir. É isso que vai te tornar uma pessoa persistente ou não. E para finalizar, o último ponto é extremismo. Todo ser humano é extremista. Nós temos essa tendência de olhar as coisas sempre de maneira muito dicotômica. Então, ou isso daqui é muito bom ou é ruim, né? Ou essa pessoa é muito boa ou ela é uma pessoa ruim. Ou é uma pessoa muito legal ou ela é chata. Ou é uma pessoa muito confiável ou ela não é nada confiável. E isso com relação a várias questões. Ao nosso trabalho, ou a gente tem um trabalho que é muito bom ou é muito ruim. Desempenho, ou a gente considera que o nosso desempenho foi excelente, ou a gente já joga para o outro extremo. E isso é muito nocivo. Por quê? Porque quando a gente joga para esse extremo, a gente deixa de olhar para tudo que ficou aqui no meio do caminho. Então, muitas vezes, na grande maioria das vezes, a gente vai criar uma expectativa muito alta sobre o nosso desempenho e a gente não vai alcançar essa expectativa. Isso também é natural. E aí, o que a gente precisa é não se jogar lá para o outro extremo da baixa de expectativa, onde você considera que tudo que você fez foi muito ruim. Não, se permita olhar para o que deu certo nesse meio de caminho. E outra coisa também, por que não é saudável esse extremo? Muitas vezes isso acontece não só a nível cognitivo, como eu estava falando, a respeito da nossa percepção sobre as coisas, mas a nível comportamental. Então tem aquilo que a gente chama de movimento de pêndulo.
né? A gente tá aqui num extremo onde de repente você não sabia dar limites para ninguém, por exemplo, e aí você sofreu aqui. E a gente se joga lá para o outro extremo. Isso faz parte de um processo que a gente chama de processo de individuação, ou seja, o processo da nossa construção, da nossa constituição enquanto indivíduos. É natural que a gente vá para o outro extremo. A grande questão é, quando a gente chega aqui nesse extremo, nós temos essa sensação de que agora sim eu tô no caminho certo. Agora eu aprendi, né, com aquela situação que me fez sofrer. Porém, nenhum extremo é saudável. Então a gente entende que do ponto de vista psicológico, os extremos eles nunca são saudáveis. Enquanto a gente está num extremo, a gente está gerando um nível maior de sofrimento, ou para nós mesmos ou para as pessoas com quem a gente se relaciona. E aí, o processo de individuação, o processo de maturação saudável, inclui o quê? Eu já ter passado por esse ponto aqui, aonde eu sofri, eu chegar lá no outro extremo, aonde eu considero que é o mais adequado, porém também me traz consequências nocivas. Eu consegui extrair o melhor e o pior de cada um desses pontos. Eu consegui extrair as aprendizagens que vieram a partir dessas dores, e eu também consegui extrair quais são os pontos, os aspectos positivos de cada um deles, e aí a gente encontrar aqui o meio do caminho nesse pêndulo. E isso também acontece com relação a várias questões, dificuldade de confiar nas pessoas, porque um dia lá atrás você confiou muito, então você abria as portas da sua intimidade para as pessoas, e aí de repente você foi magoado, você foi frustrado, e aí você fecha todas as portas de uma vez. Lembre-se, sempre que você tá nos dois extremos, você também tá gerando sofrimento emocional. É muito importante que você consiga encontrar esse caminho aqui do equilíbrio. Então é isso, pessoal. Obrigada por ficarem até aqui. Deixa o seu curtir aqui no vídeo, se inscreve no canal se você gosta de receber conteúdos que estão relacionados à psicologia, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Esse lugar é para você. Um beijo!